Boa tarde. Como já dito, vamos continuar falando da segunda bebida mais consumida do mundo, que é o café, perde só para a água. Então, a gente vê a importância, né? Quão grande é esse mercado. Eu atuo no suporte técnico da empresa Sats, que é de Araxá. Faço a região sudeste, tá? E tenho uma afinidade muito grande com a cultura do café. Vou falar coisinha aqui de 2 minutinhos sobre a empresa, para quem não conhece. Ela é uma empresa de Araxá que existe desde o ano de 1999. Antigamente ela tinha o nome de Sudoeste e teve uma mudança do nome em 2013 apenas por questão de marketing. É o mesmo dono, a empresa continua a mesma, os produtos também, vem só evoluindo, né? Só por uma questão de criar uma identidade, né? Que a Sats é a deusa egípcia da fertilidade, que fertilizava as margens do Nilo e naquela época do Egito Antigo proporcionava boas colheitas. E isso mostra aqui a seriedade da empresa. Em todo produto nosso nasce numa instituição séria de pesquisa, independente da Sats. Tá? Temos diversos parceiros como a Embrapa, a Ipamig, Procafé, a UFLA, propriamente o professor Fábio, já fez trabalhos com a gente, o professor Mário Lúcio, desenvolve muito trabalho junto. Tá? Agora vamos coisa mais importante, né? Para termos boas produtividades, o que é necessário? Eu vou discorrer um pouco rapidamente aqui de alguns princípios, né, básicos para as boas colheitas. Condições climáticas, que muitas dessas condições, infelizmente, a gente não consegue, né, controlar. A gente tem a irrigação, que a gente consegue controlar um pouco a questão da água, mas umidade relativa do ar, intempéries como ventos muito fortes, chuvas de granizo, geadas, excesso de temperatura, isso infelizmente nós não conseguimos controlar. E aqui vamos para o que a gente pode trabalhar em cima, o que a gente tem a obrigação de estar fazendo. Análise de solo, né? E em cima dessa análise, fazer uma análise correta, retirar de forma certa, a gente fazer uma interpretação dela. Não é apenas tirar a análise e pôr dentro da gaveta. Vamos usar essa análise para quê? A gente fazer uma adubação correta. Para a gente não usar receita de bolo. Ah, vamos jogar tanto de 25-20. Ah, mas por quê? Não, meu vizinho joga. Mas será que a área dele é igual à sua? Será que o solo dele é igual ao seu? Será que a produtividade esperada dele é igual à sua? Né? Calagem é uma prática que está intimamente ligada à eficiência da sua adubação depois, tá? Fornecendo cálcio, magnésio, que são nutrientes também de suma importância, não só nitrogênio, fósforo e potássio. E nós temos a mania de achar que a adubação é NPK, e esquecer os demais nutrientes. Gesso, caso necessário, dentro da análise, a gente vê se tem alumínio no perfil do solo, tá certo? A gente observar a análise. Outra é matéria orgânica, muito importante a matéria orgânica. A gente vem discutindo com o pessoal, principalmente o pessoal do Procafé, a gente fala que nutrição de planta, adubação, tudo, hoje 70% do que você tem que fazer é manejo e trabalho em matéria orgânica, principalmente em lavouras até a 5ª safra. Aqui você consegue um diferencial muito grande na produtividade, naquela diminuição da bianualidade do cafeeiro, tá? A gente percebe, principalmente em solos mais arenosos, que o trabalho de material orgânico e matéria orgânica dá resultado muito satisfatório, tá certo? Tratos culturais, que aí vão entre desbrotas, né? Poda, quando fazer um esqueletamento, uma recepa, sempre observar não só às vezes a lavoura, mas vamos ver o mercado. Como é que está a perspectiva do mercado? Será que compensa
esqueletar? Não, ó, eu acho que vai compensar, mesmo que o mercado esteja bom, mas eu vou perder muita barra, tá na hora da gente entrar aqui esqueletando, lá a rua do café fechou demais, certo? Não analisar, só fechar o olho, a gente olhar como um todo, olhar para os lados, olhar para frente e olhar para trás também, que muitas vezes o que passou dá uma orientação muito boa para o que vai vir. E o que eu vou falar principal aqui hoje é programação da colheita, né? Que eu acho importantíssimo, porque o cafeicultor, quanto de dinheiro ele já não colocou no café, na lavoura, até chegar a hora da colheita? E ali vai estar colhendo todo o fruto do trabalho dele, todo o investimento, todo o dinheiro, toda a energia, né, que ele colocou naquela lavoura. Então, nada mais justo do que a gente se programar. E a gente tem ferramentas para auxiliar, já tivemos exemplos aqui na parte de pós-colheita, com secadores, diversas tecnologias que estão aí para auxiliar, e eu vim trazer mais uma. É que chegou a hora da colheita, é em busca do grão perfeito. Todo mundo quer o grão cereja, independente de se você despolpa ou não. O grão cereja ele tem a melhor qualidade de bebida e ele representa, se você tem mais cereja, você logicamente vai ter menos café de chão, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a fisiologia da maturação. A florada até os frutos cereja, isso aqui em média, você tem 210 dias. Pode marcar. Quando você teve a sua florada, se você contar, marcar aquele dia, você vai ver que vai chegar esse fruto cereja em média em 210 dias, tendo algumas variações. E a gente sabe que o fruto cereja tem a melhor qualidade de bebida, é o estágio perfeito de maturação. E o fruto pode permanecer na planta, após a florada, de 220 a 240 dias, ou seja, 30 dias após ele chegar no cereja, ele ainda pode permanecer na planta. Depois disso, com uma grande certeza, a gente pode afirmar que ele vai cair. Pode cair até antes, mas depois disso, você vai ver que a chance desse fruto ir para o chão é muito grande. Como foi dito já aqui, nas outras palestras, o café de chão, eu gostaria ainda de colocar mais um ponto. Além dele ser um café mais barato para a gente vender, ele é um café caro para a gente tirar ele do chão. Se a gente fizer conta, a gente vai ver o tanto que ele é caro para a gente estar retirando ele do chão. Mesmo que for de máquina, é um café com um custo alto de retirada e um valor de venda menor do que o café da planta, né? Quando colher, o que acontece na prática? No início da colheita, a gente encontra muitos frutos verdes, no final da colheita muitos frutos secos, consequentemente muito café de chão. Aí o cafeicultor, na lavoura, ele tem três opções: maturação natural, que é ele não fazer nada. Ele tem acelerar a maturação, né, que é forçar os verdes chegarem. A gente tem um produto no mercado, né, que é o etileno sintético, que vai estimular a produção de etileno, que é para as primeiras áreas a serem colhidas, que para mim é uma ferramenta interessante desde que bem usada. E retardar a maturação, que é o tratamento SAPS, que eu vou estar explicando melhor para vocês, que é com o produto, o Mature. O Mature, ele é um produto à base de acetato de potássio, com mais 2 hormônios, que vão estar agindo diretamente na síntese do etileno. Bem aqui. O que ele vai fazer? Ele vai inibir a produção do etileno. Tá? O etileno é um gás responsável pelo amadurecimento do café. Aí vocês podem perguntar, mas por que eu quero inibir a produção do etileno? Principalmente em grandes propriedades, ou até propriedades pequenas, que às vezes a pessoa depende de uma máquina de um vizinho para estar colhendo, de um prestador de serviço, ou numa situação que é para colher de mão, que às vezes está esperando arrumar gente para colher, a gente sabe que é difícil, às vezes arrumou, chega lá, o pessoal faz greve, não quer trabalhar por aquele preço, vai embora, e você fica lá com aquele café, aquele desespero, porque, nossa, eu tenho que colher meu café, senão vai tudo para o chão. A gente tem essa situação na prática. Então, o Mature, ele vai fazer o quê? Inibir a ação do etileno. Com isso, os frutos mais adiantados vão esperar
os frutos mais atrasados chegar naturalmente, você vai igualar a maturação. Aí você pode estar me perguntando, mas se ele segura o mais adiantado, ele vai segurar o atrasado. Se a gente voltar lá na fisiologia do café, o etileno ele só tem ação na maturação do verde granado para o verde cana ali para frente. Quando está no verde aquoso, você não precisa de etileno para aquela evolução, ele vai estar em enchimento de grão, multiplicação celular. Então, se você aplicar, por exemplo, o Mature, quando os primeiros grãos estiverem verde granado, você vai estar segurando aqueles grãos no verde granado, e aqueles que estão verde aquoso, você não tem ação do produto, porque o etileno não tem ação naquele desenvolvimento. E eles vão chegando gradativamente naquela maturação e você tem uma uniformidade, o produto tem uma carência de ação, vamos dizer assim, para de agir e você vai soltar aqueles frutos todos no mesmo estágio de maturação. Para lá na frente você ter a planta com maior quantidade de frutos cerejas e consequentemente menos café de chão. Que é esses aqui, né? Esperar os verdes chegar, manter o cereja por mais tempo no pé, maior tempo hábil para colher, diminui os secos, menos café de chão, e isso dá o quê? Melhor qualidade total de bebida. Você vai ter um café que teve mais tempo para ele estar enchendo, para se formar o grão, consequentemente melhor peneira, vai ter formado mais açúcar, carreado mais esse açúcar para o grão, então vai ter um café com uma bebida melhor. Aqui são as vantagens dele citadas, né? Uniformidade de maturação, melhora a peneira, escalonamento de colheita, com dose e época de aplicação, você entrega gradativamente os talhões da fazenda de acordo com a sua capacidade operacional de estar colhendo. Chegou o café, vamos colher o café, chegou tudo junto. Se você fizer doses e épocas diferentes de aplicação do Mature, você vai estar entregando essa lavoura parcelada aos poucos, de acordo com a sua capacidade de colheita. Você melhora a bebida, frutos por mais tempo, menos café de varrição, e esse efeito aqui é muito bacana, que é a menor desfolha. Como ele inibe o etileno também é responsável pelo amadurecimento, vamos chamar assim, das folhas, né? Também. Como ele controlou essa produção de etileno, você vai ter uma menor desfolha depois que você colheu o seu café. Então ele vai chegar com mais folha para a próxima florada. Isso dá um incremento legal para o seu café conseguir um pegamento de florada melhor. Com certeza você vai estar chegando mais bem armado aí para essa próxima safra. Vou apresentar alguns trabalhos aqui que foram feitos já no passado e vão ter trabalhos atuais sobre o produto mostrando a sua eficiência, comprovando o que eu falei, que foi dito. Esse trabalho foi no Espírito Santo, em Una, um Catucaí vermelho 785/15, plantado em 2006. A aplicação desse trabalho foi em 2011, logo quando o produto estava indo para o mercado, para uso comercial. Foi feita uma dose aqui, nesse caso, 6 litros. O que eu queria chamar a atenção? Aqui foi quando aplicou e aqui quando se colheu ele. Mas o interessante, acho que todo mundo quer um café assim, né? Mas o interessante principal desse trabalho foi isso daqui. Vou explicar para vocês. Aqui a gente colheu a área e deixou algumas plantas sem colher e marcou essas plantas. Então 25 dias após a colheita dessa área, tinha aquelas plantas que não foram colhidas, aí a gente voltou lá para ver como é que estava. Aqui a planta com Mature, você pode ver, tem café seco, mas tem uma quantidade legal de cereja, e o café está na planta, está segurando ainda. Aqui você tem uma testemunha, mostrando o quê? Que o café, a maioria já foi para o chão, já está mais seco, consequentemente vai ser um volume de varrição bem superior à área usada com Mature, que a gente vem comprovar aqui com esse trabalho do professor Fábio. Foi uma dissertação de mestrado feita, que foi testado o quê? Testemunha, Mature com uma dose de 5 litros e uma dose e 2 aplicações de 5 litros, ou seja, totalizando 10 litros por hectare de produto. Aí foi medido tudo. Foi medida a eficiência de derriça, que a máquina conseguia retirar. Foi medida a queda natural dos frutos, o que tinha caído antes da colheita. Foi medida a eficiência de colheita, o que a máquina conseguiu recolher, né? Derriçar e conseguiu recolher, que não foi ela que derrubou, tá?
E depois o repasse, né, para ver o que sobrou na planta. E a gente tinha um medo, que era o quê? Se o Nature promove esse benefício de evitar o café de chão, será que se aumenta a força de desprendimento de grão? E com o aparelho que o professor Fábio desenvolveu, a gente chegou à conclusão que não. O fruto cereja do Nature tem a mesma força de desprendimento de um fruto cereja de um café natural. Um café seco, já onde foi aplicado o Nature, tem a mesma força de desprendimento onde não foi aplicado. O que você consegue é aumentar esse prazo do café cereja na planta. Aqui, a queda natural. O tratamento 1 Nature foi o que apresentou uma aplicação só, menor volume de litros por planta no chão. 2 aplicações também não se diferiu estatisticamente. E o natural deu esse volume de 215 ml por planta. E com o maturador deu 371 ml por planta. Então mostrando que aqui, já na queda natural, a gente já teve uma resposta bacana. Poderíamos parar aqui já, que a gente já conseguiu um baita resultado, uma baita ferramenta para dar aqui, para conseguir fazer os senhores ganharem mais dinheiro, conseguir facilitar a vida de todo mundo. Mas não, a gente continuou o trabalho. Que foi o quê? Medir a eficiência de derriça e a eficiência de colheita, que também foi aumentada, a eficiência de derriça e a eficiência de colheita. Por que se aumentou a eficiência de derriça? Porque a planta estava mais uniforme. Como o Nature tem potássio, aquele potássio vai ajudar a granação do grão atrasado chegar nele, e os 2 hormônios segurar o mais adiantado. Então você igualou a maturação, chegou o verde, e você consegue com mais facilidade retirar esse café da planta. E aumentou a eficiência de colheita, que foi muito bacana. A gente não esperava que aumentasse a eficiência de colheita. Pensava-se que ia aumentar apenas a de derriça. Discutindo, a gente chegou na conclusão que por que aumentou a eficiência de derriça, de colheita? Porque o grão estava mais pesado, tinha mais grão cereja, e o grão cereja pesa mais que o seco. Então, a chance dele espirrar para fora da máquina é menor do que o grão que está seco, que espirra com mais facilidade. Então, ele cair dentro da esteira, ali dentro da máquina, a chance do grão cereja é maior. Por isso a gente teve essa diferença aqui e aqui. Tá? É um trabalho muito interessante. Outra coisa que se comprovou foi o quê? A lavoura onde o Nature é aplicado mantém maior folhamento após a colheita. Gente, isso aí como se diz, não precisava nem falar, né? Porque etileno está relacionado a amadurecimento de folha, desfolha, principalmente se a gente tiver algum ataque de praga e doença. Ele não vai segurar se teve um ataque de bicho mineiro ou ferrugem tardia. Aquela folha vai cair, isso aí é fato. Mas ela vai cair mais tarde. A gente tem notado isso no campo. Ah, ela vai cair agora, ela vai cair daqui a um mês. Isso daí é fato. Tá? Que é um outro trabalho, foi feito pelo Santinato, trabalho de 2 safras. Foi primeiro para medir o que? O Nature atrapalha na produtividade? Ele aumenta a produtividade? Aumentar a gente imagina, acha que diretamente não vai. E aqui se comprovou isso. Ele aumentou na média a produtividade, porém não deu diferença estatística. Então isso aqui é igual a isso. Ele não aumenta a produtividade. Mas o que a gente consegue comprovar aqui é o seguinte: ele não diminui a produtividade. Muita gente pergunta: ah, mas o fruto vai ficar mais tempo na planta, ele não vai definhar essa planta. Quando o fruto está cereja, passando ali do cereja já, ele atingiu a maturidade fisiológica dele. Depois disso ele não está extraindo mais nada da planta, ele está perdendo a água para a atmosfera, ele está secando. Então você não tem mais extração da planta. E outra, por mais que ele demore para chegar no cereja, então ele pode estar extraindo mais, que isso vai ser um benefício de melhor peneira, melhor bebida, ele está te entregando um café mais enfolhado depois. Se você tiver esse medo, essa questão do enfolhamento vai te pagar tranquilamente e vai te deixar um troco grande lá ainda nessa questão, se você tiver esse medo. E aqui foi aplicado em diversos estados: verde granado, cereja, verde granado depois do cereja, mostrando que independente de quando você aplicou, você aumentou
a quantidade de fruto cereja e reduziu a quantidade de fruto seco. Isso aqui foram todos os trabalhos de pesquisa. Que é o quê? Pessoas que não têm nada a ver com assados, pegaram e testaram o produto e chegaram nesses resultados. Pessoas idôneas, pessoas sérias, que acho que todos os senhores conhecem. E, que é importante também, trabalho de campo, de área comercial. Que às vezes a gente, na pesquisa, comporta de um jeito, aí você leva para o campo, comporta de outro. E aqui nós temos 18 ensaios comerciais no Brasil todo. Tem área aqui na Bahia, no sul de Minas, no Cerrado Mineiro, na Mogiana, na região de Garça. Então tem área para todo lado aqui. Que isso comprova o quê? Na média desses 18 ensaios, aqui deve ter, desses 18 ensaios que foram avaliados, uns 1.000 hectares de café, no mínimo, tem aqui. Você tem 12% a mais de cereja. Numa lavoura que, essas lavouras na média estavam em torno de 50 sacas, dá o quê? 100 sacos a mais de cereja. Café de chão, na média ele deu 8% a menos, no absoluto, de café de chão, no mesmo 50 sacos, 4 sacas de café. Quanto que isso não representa em dinheiro no bolso? Fora a questão do enfolhamento, dele ter melhorado ali a bebida. Quanto que isso não pode ser uma ferramenta para você estar... para usar na fazenda toda? Temos que ver. Eu acho que não é o caminho. Às vezes é o caminho de usar naquelas áreas onde quando você vai colher, as áreas mais, fica por último para colher, o café já está muito seco, o café já caiu muito para o chão. Tá? E o que eu gostaria de falar? Time de aplicação. Como um trabalho do Santinato, ficou mostrado que independente da época que você aplicar o Mature, você tem resultado. Mas qual que é, se você perguntar, César, qual que é, você tirar nota 10, você 100% de eficiência do produto? A gente tem visto que, se for ver pela prática e pela teoria também da fisiologia do café, que é a aplicação quando os frutos mais adiantados ali, daquela primeira florada sua, tiver do verde granado passando para o verde cano. Porque você jogou o Mature ali, você vai estar segurando aqueles frutos e os demais não. E você vai estar chegando aqueles demais de forma natural para estar igualando a maturação. Mas, por exemplo, eu tive áreas em Guaxupé que eu apliquei num café que estava 70% de cereja. Aí você tem que falar, pô, mas 70% de cereja você tinha que estar colhendo. Mas a máquina do produtor estava colhendo em outra propriedade. Estava marcando chuva e ele ia demorar 30 dias para chegar nessa propriedade para poder colher. Ele choveu 50 milímetros, ele colheu esse café, fez 80% de despolpado desse café, era um mundo novo, fez 80% do café que ele colheu, fez despolpado, e ele, como se diz, não tinha café de chão. O que tinha lá foi o que a máquina derrubou depois. A gente avaliou, estendeu os panos lá antes, não caiu café de chão. O que tinha depois foi o que foi derrubado pela máquina. Alguma dúvida, pessoal? Eu gostaria que vocês pudessem perguntar agora mesmo, que eu vou respondendo, a gente já vai trocando ideia. Eu acho que fica até mais bacana, porque às vezes deixa para depois, a gente tem tempo ainda, às vezes deixa para depois e acaba esquecendo. Se tiver alguma dúvida, pode falar, como falei no começo. Tá? Que eu gostaria de voltar só para salientar. Isso prova que em qualquer época ele dá resultado. A gente tem vários outros trabalhos, principalmente do Santinato, tudo mostrando que independente da época dá resultado. Mas na prática a gente vê no campo o maior resultado é fazendo o verde granado da primeira florada. Uma frase que eu gostaria de deixar, né? Café dá mais disposição, melhora a concentração, ativa o cérebro, melhora o humor, estimula a memória. Então acho que a gente, nada mais como a gente que vive de café, está no meio de café, a gente tem cada dia mais a gente passar essa ideia de que café faz bem, passar os benefícios, mostrar o tanto que ele é importante socioeconomicamente. Eu não conheço assim de proporção que tem o café, uma cultura que agrega tanto valor como o café. Você pega um município que tem o café como base, o tanto que roda de dinheiro naquele município, emprego, mão de obra, normalmente você tem pequenos e médios produtores, tem claro os grandes produtores, mas tem muito pequeno e médio produtor que consegue viver muito bem do café. Então é uma coisa que a gente não pode perder, a gente tem que ter orgulho de estar nesse ramo, de estar trabalhando com café. Aqui é o meu contato,
Gostaria de agradecer a todos e me colocar à disposição de qualquer dúvida. Muito obrigado.